Então, vamos dar início à apresentação e falar sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário, onde vamos abordar o ciclo ovariano, fecundação, formação do blastócito, enfim. Pode passar o slide. O ciclo ovariano. A mulher, ela começa a ter ciclos sexuais reprodutivos regulares assim que entra na puberdade. Esses ciclos, eles vão perdurar até a fase da menopausa. Esses ciclos reprodutivos são controlados pelo hipotálamo, onde o hormônio liberador da gonadotrofina, ou também chamado de GnRH, ele é produzido no hipotálamo e estimulado para sua secreção durante esses ciclos reprodutivos, que vão secretar a gonadotrofina. A gonadotrofina, por sua vez, ela estimula a liberação de dois principais hormônios hipofisários que vão atuar nos ovários, que vai ser o hormônio folículo estimulante, o FSH, que vai estimular o crescimento dos folículos ovarianos e também aumentar a produção de estrogênio pelas células foliculares. Outro hormônio também liberado é o hormônio luteinizante, ou LH, que vai fazer com que ocorra a ovulação de maneira mais rápida e estimular a produção de progesterona. Um fato interessante é que a cada ciclo ovariano que a mulher tem, de 15 a 20 folículos ovarianos no estágio primário, eles são influenciados a crescer sob a influência do hormônio folículo estimulante. E apenas um único folículo ele vai conseguir atingir a fase de maturação, onde vai ocorrer a ruptura da superfície ovariana, expelindo o oócito para ser fecundado. E o restante desses folículos que não conseguiram atingir a fase de maturação, eles vão se degenerar e entrar em atresia, que é quando o folículo ele não consegue atingir a fase de maturação e por isso ele se degenera. Pode passar o slide. Na ocitação, sobre a influência dos hormônios folículo estimulante e o hormônio luteinizante, o folículo antral, ou também chamado de folículo primário, ele cresce muito rápido e se torna um folículo maduro, que também vai ser chamado de folículo de Graff. Nessa imagem de cima, mostra um folículo em seu estágio primário, ou seja, antes da maturação e antes de sofrer influência dos hormônios, tanto o folículo estimulante como o luteinizante. E na figura de baixo, mostra um folículo já no seu estágio de maturação, depois de sofrer a influência dos hormônios folículo estimulante e hormônio luteinizante, e também já mostra a liberação do seu oócito. Durante o desenvolvimento do folículo antral, ocorre uma elevação dos níveis do hormônio LH, luteinizante, que vai levar à estimulação e liberação de progesterona. A progesterona, por sua vez, vai fazer com que ocorra contrações musculares na parede ovariana. E essas contrações vão propelir o óvulo para fora e fazer com que ele flutue para fora do ovário, que vai ser fecundado posteriormente. Pode passar. O corpo lúteo, após a ovulação, algumas células ainda permanecem na parede do folículo ovariano. Essas células, sob a influência do hormônio luteinizante, elas vão secretar progesterona, como eu falei anteriormente, e também vão secretar estrógenos, que vão formar células luteínicas. O arranjo dessas células forma o corpo lúteo. Os hormônios secretados fazem com que a mucosa interina entre no estágio progestacional ou secretor, para a implantação do embrião. Isso dependendo se o óvulo for fecundado ou não. Ou seja, se o óvulo ele for fecundado, vai ocorrer o crescimento do corpo lúteo, formando o corpo lúteo gestacional,
que vai aumentar a produção de hormônio e vai preparar, né, o útero para a implantação do embrião. Caso, se o óvulo ele não for fecundado, o corpo lúteo encolhe, e vai causar degeneração de suas células, iniciando a fase de sangramento menstrual devido à produção de progesterona ela ter diminuído. Em seguida, o corpo lúteo, degenerando, se torna uma massa de cicatriz fibrótica branca, lá no tecido ovariano, dando denominação de corpo albicans. Pode passar o slide. Falando sobre o transporte do óvulo, assim que ocorre a ovulação, o óvulo ele chega à tuba uterina por meio das fímbrias, que vão varrendo a superfície do ovário, fazendo contrações constantes. Essas contrações elas vão ocorrer por meio de movimentos peristálticos, que são movimentos caracterizados pela contração e relaxamento alternados, que vão conduzir esse óvulo para ser fecundado na direção do útero. O transporte do óvulo ele é regulado pelos hormônios endócrinos durante e após a ovulação. E quando o óvulo ele chega no útero e ele é fecundado ou fertilizado por um espermatozoide, ele passa a ser chamado de óvulo. Pode passar o slide. A fecundação. A fecundação é um processo na qual os gametas masculinos e femininos eles vão se fundir. Essa fecundação ela vai ocorrer na região da ampola da tuba uterina, onde os espermatozoides eles podem sobreviver no sistema genital feminino por vários dias. O movimento deles no colo do útero para a tuba uterina ocorre por meio de contrações musculares do útero e da tuba uterina. Os espermatozoides eles não conseguem fertilizar o óvulo imediatamente. Eles vão necessitar passar por um processo de capacitação e reação acrossômica, que é um processo de capacitação ou condicionamento que esses espermatozoides vão ter, onde esses componentes da membrana plasmática dos espermatozoides eles vão ser alterados pela ação de substâncias secretadas por essas regiões, tornando-os mais ativos para a fertilização do óvulo. E na reação acrossômica ocorre após a ligação do espermatozoide na zona pelúcida do óvulo, onde essa reação de acrossomia ela culmina na liberação de enzimas que vão ser necessárias para a penetração do espermatozoide no óvulo. As mudanças induzidas pela reação acrossômica estão associadas à liberação de enzimas da vesícula acrossômica, que facilitam a fecundação. A quimiotaxia dos espermatozoides seria basicamente uma forma de guiar os espermatozoides capacitados em direção ao óvulo. Esse guiamento ocorreria por meio de sinais químicos ou atrativos secretados pelo óvulo e pelas células foliculares circundantes. O processo de fertilização, ou fecundação, ele vai ser dividido em 3 fases. Pode passar o slide. Aqui eu trouxe imagem onde vai mostrar as fases da fecundação e ver que na primeira fase vai ocorrer a penetração da coroa radiada, ou seja, dos milhões de espermatozoides depositados no sistema genital feminino, apenas aqueles que passaram pelo processo de capacitação, eles vão conseguir penetrar na coroa radiada. E apenas um deles vai conseguir fecundar o óvulo. Então, basicamente, a primeira fase da fecundação, ela vai consistir na penetração do espermatozoide na coroa radiada do óvulo. A segunda fase já é a penetração do espermatozoide na zona pelúcida.
A zona pelúcida é uma camada de proteção que vai proteger o oócito, onde vai facilitar e manter a adesão do espermatozoide durante a fecundação, induzindo esse espermatozoide à reação acrossômica dita anteriormente. Quando o espermatozoide ele passa da coroa radiada, vai ocorrer a liberação de enzimas cromossômicas, principalmente a acrosina, que vai facilitar com que esse espermatozoide capacitado ele consiga penetrar na zona pelúcida, entrando em contato com a membrana plasmática do óvulo. Quando a cabeça do espermatozoide ele entra em contato com a superfície do óvulo, a permeabilidade da zona pelúcida ela vai se alterar, que vai resultar na liberação de enzimas e assim evitar a penetração de outros espermatozoides nesse óvulo. A fase 3 consiste na fusão entre as membranas do espermatozoide e do óvulo. Após a adesão às membranas plasmáticas, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, elas vão se fundir, onde somente a cabeça e a cauda do espermatozoide vai conseguir entrar no citoplasma do óvulo. Quando esse espermatozoide capacitado ele entra em contato com o óvulo, vai ocorrer reações corticais e reações de zonas, onde a membrana ela vai se tornar impermeável, impedindo a penetração de outros espermatozoides, a fim de evitar a poliespermia, por exemplo, que é quando ocorre a penetração de dois ou mais espermatozoides no óvulo. Vai ocorrer também a continuação da divisão meiótica das células, onde vai formar um pronúcleo masculino e um pronúcleo feminino. Esses núcleos eles vão se fundir e vão formar o zigoto. Pode passar o slide. Aqui é somente os resultados da fecundação, onde ocorre a estimulação do óvulo a completar a divisão meiótica e no final dessa divisão ocorre a restauração da quantidade diploide de cromossomos, tanto metade da mãe, 23, tanto metade do pai, 23, totalizando ao final dessa restauração 46 cromossomos. Também vai ocorrer a determinação do sexo do embrião, onde um espermatozoide carregado por um alelo X vai produzir um embrião do sexo feminino, XX, e um espermatozoide carregado por um alelo Y vai produzir um embrião do sexo masculino, XY. E, por fim, vai ocorrer o início da clivagem, que vai ser explicado agora pelo Vitor. Bom, dando continuidade ao seminário, vou falar um pouquinho agora da clivagem. A clivagem é uma sequência de divisões mitóticas que o zigoto vai sofrer e isso vai resultar em um rápido aumento do número de células. Células estas que vão ser chamadas de blastômeros e que se tornam menores a cada divisão. Inicialmente, o zigoto, como célula única, está envolvido pela zona pelúcida. E temos também seu núcleo diploide, um núcleo contendo 46 cromossomos. Cerca de 30 horas após a fecundação, inicia-se a clivagem, uma sequência de divisões mitóticas que é dividida por etapas. Temos o estádio de 2 células, que é quando é realizada a primeira mitose, o estádio de 4, de 8 células. Até o estádio de 8 células, elas formam um grupo sem associações entre si. Mas a partir dessa terceira clivagem, os blastômeros maximizam seus contatos uns com os outros, formando uma bola compacta de células unidas. A compactação segrega as células internas das células externas. Aproximadamente 3 dias após a fecundação, as células compactadas se dividem novamente, formando agora 16 células, 16 blastômeros. E não é mais chamado de zigoto, e sim de módula, por lembrar uma amora. As células internas da módula constituem a massa celular interna, que vai originar os tecidos do embrião, e as células ao redor compõem a massa celular externa, que forma o trofoblasto.
e depois contribuirá para a formação da placenta. Vale salientar que esse processo de clivagem ocorre quando o zigoto está a caminho do útero, e quando a amônula se forma, ela já está bem próximo do útero. Aqui temos algumas imagens de microscopia óptica. Temos aqui um embrião formado por dois blastômeros, e aí esse embrião começa a sofrer divisões sucessivas. Nota-se, de maneira geral, que o tamanho final do embrião continua o mesmo, por causa da zona pelúcida. E por isso, vamos ter uma diminuição do tamanho de cada célula a cada divisão. Formação do blastocisto. A amônula, quando ela chega no útero, ela é transformada em blastocisto. Como isso acontece? Ao cair na cavidade uterina, um líquido começa a atravessar a zona pelúcida, que envolve a amônula, e se concentra entre as células. A entrada desse líquido é tão intensa que as células movimentam-se e se organizam de outra forma. As células da massa celular interna se concentram em apenas um polo, e as da massa celular externa vão formar uma espécie de envoltório. E neste período, o embrião passa a ser chamado de blastocisto. O líquido que vai entrando fica armazenado em uma cavidade, chamada de blastocele, e à medida que ele vai entrando, a zona pelúcida desaparece, porque ele vai penetrando nela, e assim possibilitando que a implantação comece. A camada de células achatadas, que formam a parede epitelial do blastocisto, ela é chamada de trofoblasto, e a camada com as células concentradas em um só polo é chamada de embrioblasto. Temos aqui de novo, uma cavidade central, cheia de líquido, e essa cavidade vai ser chamada de blastocele, onde fica o líquido uterino. Temos uma camada de células que formam a parede, que vai ser chamada de trofoblasto, e depois vai formar a parte embrionária da placenta, e temos também uma camada de células concentradas em um só polo, chamada de embrioblasto. Nesse momento, que temos a blastocele, o trofoblasto e o embrioblasto, como já falei, o embrião passa a ser chamado de blastocisto. O útero no momento da implantação. A parede uterina consiste em 3 camadas: endométrio, miométrio e perimétrio. Da puberdade até a menopausa, o endométrio vai sofrer variações em um ciclo de aproximadamente 28 dias, sob o controle hormonal dos ovários. Durante o ciclo menstrual, o endométrio vai passar por 3 estágios: fase proliferativa, secretória e fase menstrual. O útero ele está na fase secretória no período da implantação e pode ser reconhecido, nesse momento, pode ser reconhecido no endométrio 3 camadas: a camada compacta superficial, a camada esponjosa e intermediária, e uma camada basal fina. Mais ou menos ali no 6º ou 7º dia, o blastocisto ele vai se implantar no endométrio superficialmente. Se a fecundação não ocorrer, começa a fase menstrual e as camadas esponjosa e compacta são liberadas, mas a camada basal ela permanece para regenerar as outras durante o ciclo seguinte. Nesse último slide, eu trouxe uma imagem para resumir a primeira semana toda. Nessa imagem nós temos a fecundação e como resultado temos a formação do zigoto, e a caminho do útero sofre o processo de clivagem. Temos também os resultados 2, 4, 8 células até formar a amônula, e quando chega no útero é transformado em blastocisto. E relembrando, ao final da primeira semana, o blastocisto se conecta superficialmente ao endométrio. Nós finalizamos por aqui o seminário. Obrigado pela atenção. Aqui estão as referências. E obrigado pela atenção.